a mais um módulo do nosso curso de gestão comercial, presencial e online. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um coração pulsante das nossas lojas, dos nossos pontos de vendas, que é sobre a liderança. A liderança que começa com o empresário e que também, principalmente, deve ser passada e transmitida da forma mais positiva possível, através do exemplo e de vários outros fatores, com os nossos gerentes no PDV, no ponto de vendas. Então, realmente, tudo que nós abordamos aqui nesse curso, ele não vai ser passado para frente de forma adequada se nós não tivermos um líder forte, um gerente que represente e que faça acontecer todos os conceitos que nós estamos abordando aqui. Vou compartilhar com vocês os nossos materiais e como que esse líder precisa influenciar de forma positiva a nossa equipe. A liderança, ela deve ser representada por alguém que não só seja o exemplo, mas que inspire as pessoas, que inspire e motive a equipe a trabalhar de forma motivada e com um objetivo estratégico focado aí no resultado da empresa e no resultado que pode trazer para sua vida pessoal e como ela pode realizar os seus próprios sonhos, as suas próprias metas pessoais. Nesse momento é onde a gente vai gerar o engajamento desse colaborador. Quando nós vamos fazer a conexão entre os objetivos da empresa e os objetivos pessoais, e essa pessoa vai se inspirar neste exemplo, nessa liderança, para colocar em prática as estratégias da diretoria, as estratégias da marca como um todo. Por isso que a estratégia e a execução de cada etapa é importante estar equilibrado. Não adianta a gente estar somente no plano da estratégia e do planejamento e não colocar em prática. E quem que vai colocar em prática tudo isso? Sim, é o gerente de loja, é o líder que vai estar na ponta junto com a nossa equipe. E quais são as competências fundamentais desse líder? O que que ele precisa ter para exercer esse cargo? E isso é importantíssimo a gente já estar buscando e levantando no próprio processo seletivo. Então, é uma pessoa que precisa ter proatividade. Muitas vezes o empresário, ele vai ter outros negócios, outros empreendimentos, outras lojas, e por isso ele não vai estar 100% do tempo no ponto de vendas. Então, esse líder, esse gerente, ele vai representar esse empresário no ponto de vendas. Então, ele precisa ter proatividade, trabalhar sem precisar estar sendo o tempo todo monitorado, ter essa autogestão, ser uma pessoa extremamente organizada, porque ele precisa ser essa multitarefa. E para isso ele precisa ter gestão do tempo, organizar cada etapa do seu trabalho, alinhando junto com a estratégia traçada e colocando em prática no ponto de vendas. É uma pessoa que precisa ter uma comunicação muito clara. Então ele precisa se fazer entender para que os colaboradores, a sua equipe, siga essa estratégia de forma alinhada e entendendo qual é o foco, qual é o objetivo de cada ação. A postura motivadora, ela vai ser essencial. O time de vendas, em dias difíceis, em dias que não tem movimento, que está difícil de bater a meta, como é característico dos seres humanos em geral, nós temos uma tendência a desmotivar. Então, esse líder, ele tem que se automotivar constantemente e usar palavras, o tom de voz, a maneira como ele olha para aquela equipe de forma motivadora, através de comunicação, de feedbacks, de alinhamentos, de elogios, mas a motivação precisa ser algo constante ali no ponto de vendas. E o papel do líder, ele é extremamente importante, principalmente no resultado, em bater meta, em fazer a loja crescer, porque ele é o elo estratégico entre o empresário e a equipe que vai estar ali na frente, trabalhando com esse cliente
e fazendo os atendimentos de forma constante. Então, ele vai ser elo da comunicação, da estratégia, do direcionamento. Por isso que esse líder ele também precisa ter simpatia, carisma, porque como ele vai estar à frente com a equipe de vendas, ele precisa manter um clima organizacional extremamente motivador, um clima gostoso, onde faz com que aquela equipe se levante da sua cama com vontade de trabalhar, com vontade de atingir os resultados, de realmente focar naquela estratégia, de boa vontade, porque o cliente ele sente isso. E o fato dele estar constantemente entrando nos atendimentos, criando relacionamento com esse cliente, estreitando esse relacionamento, também vai fazer com que a performance no PDV seja mais positiva também, com a atuação desse líder. E quais são os principais pontos de atuação dessa liderança? Então, ele precisa ter a capacidade de traduzir as metas. Então, a meta, ela vai estar uma meta, por exemplo, mais alta ali no Dia das Mães, na Páscoa. Ele precisa fazer com que essa equipe entenda que o desafio é um pouco maior, porque as oportunidades são melhores, e traduzir isso de como essa equipe vai conseguir, através de um VM mais atrativo, de um aproveitamento desse fluxo maior na loja, de atendimentos múltiplos. Então, ele vai traduzir essas metas para o momento que a loja está passando no calendário sazonal do período comercial. Ter a disciplina. Então, a gente não pode aplicar as técnicas da venda eventualmente. A gente precisa ter a disciplina de garantir que essas técnicas sejam aplicadas de forma constante, que o ponto de vendas esteja sempre atrativo, que ele tenha. Que atraia esses clientes, então essa equipe tem que estar o tempo todo sendo produtiva, deixando o ponto de vendas mais bonito, aplicando as técnicas da venda, monitorando os seus indicadores, e para tudo isso precisa gestão do tempo, precisa de disciplina. Mais uma vez, claro, um ponto de atuação, como a gente vem ressaltando até aqui, é motivar essa equipe de forma constante, principalmente se automotivar, porque esse sentimento, essa vibração, essa energia, ela é perceptível. Não adianta nós estarmos falando palavras motivadoras se o nosso olhar não traduz isso. Então, o líder ele tem que ter essa capacidade de automotivação, esse olhar positivo para a vida perante qualquer tipo de dificuldade. E também um ponto muito importante é estimular essa equipe de forma disciplinada a trabalhar de forma digital, prospectando clientes no WhatsApp, estreitando o relacionamento nesse WhatsApp, criando conteúdos interessantes para o dia a dia nas redes sociais. Então, esse líder ele não pode estar só focado no ponto de vendas, ele precisa estar também concentrado se essa equipe de vendas está trabalhando de forma eficaz online também. Ele precisa ser o exemplo. É extremamente importante que as palavras não saiam vazias. Elas precisam estar calçadas de um bom exemplo e elas precisam ter a base disso no seu dia a dia. Esse líder ele precisa ser exemplo de disciplina, de pontualidade, de caráter, de ética, de ótimos resultados. Quando ele entra na venda, o vendedor ele vai ter certeza que esse cliente vai acabar comprando mais e comprando com qualidade, porque esse gerente, esse líder, ele tem a capacidade de criar relacionamento, de oferecer os produtos certos e esse cliente sair bem atendido e com vontade de retornar no nosso PDV. E é uma referência de relacionamento. Relacionamento tanto com a equipe de vendas, o elo entre a ligação entre a estratégia, a diretoria e a equipe de vendas, e principalmente estreitando o relacionamento com os nossos clientes. Ele tem responsabilidades em atingir meta. Esse é o principal foco desse líder. Ele tem que estar focado em resultados. Como que ele vai fazer isso? Acompanhando indicadores de desempenho, conversando com a sua equipe sobre esses indicadores, e não é de forma somente semanal. Esses indicadores, eles precisam ser acompanhados de forma diária, todos os dias, hora a hora, ele precisa acompanhar a sua taxa de conversão, para que ele possa ter ajustes rápidos também. Então é muito importante que ele saiba direcionar essa equipe de como que
vai ajustar a performance em determinado ponto, em determinado indicador que não vai estar aí com um bom desempenho. Direcionar esses esforços. Então, se a gente precisa de maior número de clientes entrando na loja, fazer uma ação de prospecção de forma digital, aumentar a abordagem de clientes na loja, cumprimentando esse cliente que passa no corredor, deixar uma vitrine mais atrativa. Então, tem várias maneiras da gente conseguir aí fazer com que esse cliente seja prospectado, seja atraído para o nosso ponto de vendas de forma mais efetiva realmente. E quais são os pilares dessa gestão, né? Quais são os pilares mais importantes que esse líder precisa atuar? A gestão de pessoas. Então, não se faz resultado sem um time bem treinado, motivado, direcionado para os resultados. É essencial que esse líder esteja focado na gestão de pessoas para resultados. Claro que a gestão comercial, vendas online, conectado com cada atendimento no ponto de vendas também é essencial. Não podemos esquecer nunca a gestão de processos, controlar estoque, ter inventários de forma periódica, saber o que está faltando de produto na loja, ter um VM atrativo, é, ter a constância de feedbacks semanais, acompanhamento de indicadores, conversar com essa equipe, se comunicar. Então, todos esses processos são de extrema importância e também vão fazer diferença aí e vão fazer parte dos pilares dessa gestão. E a gestão de relacionamentos, como a gente conversou, a gestão de relacionamentos, ela não é só o relacionamento da equipe ou do próprio cliente, mas do empresário como um todo. O líder que sabe o seu papel no ponto de vendas, que atua de forma estratégica nesse ponto de vendas, ele vai fazer total diferença no resultado. Nós não podemos ter um gerente, uma caixa de luxo. Esse gerente, ele tem um salário muito alto para ficar atrás do computador, acompanhando de longe os atendimentos. Ele tem que atuar de forma eficaz, estar presente nos atendimentos, estar acompanhando de forma estratégica os indicadores para direcionar essa equipe através de planos de ações. E é claro, a meta, ela precisa estar alinhada com essa gestão. O líder, ele tem que, junto à diretoria, aos donos da loja, ele precisa estar direcionando metas eficazes, olhando períodos de anos anteriores, ano menos um, acrescentando o crescimento sazonal do período anual comercial, verificando a potência do seu ponto de vendas, se ele pode projetar um pouco a mais essa meta, dando metas equilibradas, alinhadas com o histórico de vendas. Então, o cálculo da meta, ela para ser eficaz, precisa ser uma meta justa, alinhada, de acordo com históricos de vendas. Também precisa verificar se a equipe é nova, se a equipe já tem experiência, se o ponto de vendas, há quanto tempo existe esse ponto de vendas, tudo isso precisa ser alinhado com a contratação de metas para que essa equipe não se desmotive. E o papel do líder nesse cálculo de metas, junto à diretoria, é essencial também. E o que que nós aprendemos até aqui? O que que é importante? Que a liderança, a presença ativa dessa liderança é o coração pulsante do PDV, do negócio. Então, esse líder, ele é uma figura essencial aí para que toda a gestão comercial que nós estamos falando até aqui seja colocada em prática de forma eficaz. Precisa ter competências múltiplas. Ele precisa ter gestão de processos, gestão de estoque, gestão de pessoas. Então, todos esses pilares precisam estar alinhados e essas competências, elas precisam ser encontradas neste profissional. E essa gestão integrada desses resultados. Então, processos bem alinhados, com a disciplina, tudo isso faz diferença, com certeza, para que o resultado aconteça aí de forma positiva e eficaz no ponto de vendas.
Então, nós agradecemos mais uma vez a atenção de vocês e nos vemos no próximo módulo.